que nós fizemos errado em matéria de educação no Brasil? O legado prévio é muito complicado. A frase do Darcy Ribeiro, a deficiência na educação no Brasil não é um problema, é um projeto, é verdade. Sem conhecê-lo, eu tinha dito uma coisa que vai na mesma linha, que é o Brasil é um caso de sucesso na exclusão social. Quer dizer, o Brasil não foi feito para ser um país excludente, são 500 anos de expertise nisso, uma expertise primorosa, que quando você corrige uma coisa, você vê um outro problema a somar. E você veja, e fora isso, nós temos uma estruturação complicada da educação. Nós temos um SUS que foi uma construção demorada, que estabelece o papel da União, do Estado e do município. Não temos um Sistema Nacional de Educação institucionalizado, apesar de estar dito que o município fica com o primeiro grau, o Fundamental 1, e uma parte, eventualmente o 2, o Estado com o Fundamental 2, eventualmente, e com o ensino médio, e a União rege o ensino superior. Apesar disso, é muito confuso tudo, muito complicado. E tem coisas que são fáceis de fazer. Por exemplo, o Bolsonaro, em plena pandemia, deveria o Ministério da Educação ter orientado toda a rede pública de educação básica para o ensino à distância. Não orientou. Quem deu aula à distância fez com a cara e a coragem. Que eu saiba, não houve nenhum lugar que dissesse, olha, como você dá aula à distância? Você coloca o celular assim, de preferência assim e não assim. Quando você estiver falando no celular, não vá passear pela sala, porque isso é legal na presença, mas se você some do vídeo... Não houve nada disso. Ou, por exemplo, usar o dinheiro do Fundo de Universalização das Telecomunicações para distribuir tablets, para fazer banda larga, para colocar antenas, tudo mais. Nada disso foi feito. Isso podia ser feito sem dificuldade, mas tem coisa muito mais difícil. Formação de professores. Uma boa intenção do Paulo Renato, que foi exigir que o professor do Fundamental 1, do antigo grupo escolar, tivesse diploma universitário, levou à perda por parte desses professores do conhecimento de como alfabetizar. Então, nós ficamos com uma geração que não tinha professores que tivessem aprendido a alfabetizar. Isso voltou com o Ceará, o Programa da Alfabetização da Idade Certa, 2007, federalizado em 2013. Então, você pode dizer, existe um legado muito complicado, muito difícil, muito pesado. Fora isso, eu penso que o presidente Lula, que é uma pessoa que capta muito bem o mood, o sentimento dos eleitores, ele percebeu que ele entusiasmaria mais os pobres, dizendo, seu filho vai ser doutor, seu filho vai ter um diploma universitário, do que dizendo aos pobres, seu filho vai ter uma educação básica esplêndida. Então, houve um investimento muito grande, não estou falando nem de dinheiro, estou falando investimento imaginário muito grande nas políticas de expansão do ensino superior, que foi feito, foi bastante feito, foi bom. Foi muito bom ter expandido. Se você pega os institutos federais de ciência e tecnologia, você está chegando a uma situação em que, em breve, toda cidade com 20 mil habitantes ou mais vai ter um ensino superior, que vai melhorar muito. Nos dados recentes do IBGE, quase 24% da mão de obra dos 100 milhões de empregados tem ensino universitário, e quando você pega aqueles que têm o curso universitário incompleto, já chega a perto de 40%. O que é um sinal de qualificação melhor da mão de obra. E nós sabemos como era isso, né? Sabemos, era muito menos. Então isso é bom, mas isso deixou de lado a educação básica como prioridade, que é onde você produz a desigualdade. A produção da desigualdade, em grande parte, é a analfabetização, uso esse termo de propósito, de quase metade das crianças. O fato de que você não consegue, a criança teve 2, 3 anos de ensino fundamental e não sabe, sabe ler, mas não entende o que leu. Sabe escrever, mas não entende o que escreve. E tem dificuldade com as contas. Isso deixa um problema enorme que poderia ter sido mais bem considerado se a gente tivesse continuado com o saudoso Fla-Flu, que agora eu chamo de Grenal, do PT e do PSDB. Por quê? Porque o PT basicamente dizia, vamos colocar mais dinheiro no setor público. O PSDB dizia, vamos melhorar a qualidade. Os dois estavam certos, os dois estavam errados. O PSDB exagerou na ideia de que havia dinheiro suficiente e era mal gasto. Não era tão mal gasto e não era suficiente. Veja, os 5%, 6%
3% que o Brasil coloca do PIB na educação é o mesmo que a Alemanha. Mas o PIB da Alemanha é 3, 5 vezes maior que o nosso. A Alemanha tem universidades há séculos, de boa qualidade. O pessoal está alfabetizado, bem alfabetizado há uma vida. Tirando aquela personagem do filme O Eleitor, eu não sei se havia algum analfabeto na Alemanha em meados do século XX. Então, eu acho que é toda uma situação que a gente precisaria voltar a esses velhos tempos de mim, quer dizer, é a situação em que você tinha uma possibilidade de discutir quais são os instrumentos para fazer, porque o que eu sinto um pouco de problemático do lado da esquerda é a demanda quase que só, às vezes, por recursos, sem dizer como vão usar os recursos. Então, esse é um problema grande. Mas o senhor está sendo elegante com a classe média brasileira. Eu nem falei da classe média. Mas o senhor falou indiretamente. Quando o senhor fala da alfabetização, quando o senhor fala das crianças... Ah, sim. O senhor fala indiretamente da classe média brasileira, que ascendeu. Uhum. O senhor tem uma colega de Fefelete, a professora Marilena Chauí. Foi minha professora no colegial. E minha professora na Fefelete, como o senhor. Uhum. E que faz críticas veementes à classe média brasileira. Eu discordo dela. Enfim. Mas o fato é que a classe média brasileira é que vibra na frequência de gente como esse Pablo Marçal. Isso é terrível. E quando eu falo de falta de... Lembrei da frase da Marilene, eu odeio a classe média. É disso que eu... Só para lembrar a frase. É disso que eu quero falar. É essa provocação. Nossa professora convidada para vir para o programa. Urgentemente. Ou seja, o que está faltando? Porque uma coisa é a alfabetização. Tudo bem, nós precisamos alfabetizar as crianças do Brasil. Mas é pior do que esse o problema. Sim, O problema é de discernir coisas boas de coisas muito ruins. Deixa eu, antes de eu responder, qual que é a geral aqui? Ali, aquela. É. Você odeia a classe média brasileira? Não, eu só acho que ela se equivoca muitas vezes. Não, eu sou da classe média brasileira. Eu sou da classe média brasileira. Somos todos. Mas eu acho que ela se equivoca. E eu quero dizer que aconteceram coisas. Eu sou da classe operária. Minha origem, acabou, classe média são os dois. Aconteceram coisas na minha vida que me distanciaram do pensamento da classe média brasileira. Pai jornalista, pai advogado, pai que trocava mala de caminhão. Ok. Então, companheiro, é o seguinte, eu sou povo e os dois é classe média. Ok, tudo eu bem. gosto muito da história da sua mãe, de você com sua mãe lavando o quintal e depois mandando não sei para que lugar exatamente. Foi o meu entrevista. Maravilhoso. Foi a crônica que eu fiz pro Paulo Guedes, quando ele falou que as empregadas estavam indo para Disney, né? Estavam indo para Disney, podiam ir para Cachoeiro do Itapemirim, estavam indo para Disney. E como minha mãe foi empregada doméstica, disse, senhor, vamos explicar, né? Depois, por intermédio de pessoas conhecidas, ele falou que não era bem assim, que queria falar comigo. Por intermédio dessa pessoa. Aí você quer falar comigo, pede desculpa primeiro. Se não vou pedir, falei, também não quero falar. Então... Enfim, estou entendendo. Desculpa. A mesma conversa do Lula com o Milley. Mas não esquece da minha pergunta. Não, vamos... Não, a pergunta é sua, eu só estou sacaneando. Não, é nossa. Mas... Olha, é o seguinte, né? A gente explica, absolve a classe média, por favor. Nas pesquisas de opinião, a gente vê que existe que a votação na extrema-direita é maior nas classes com mais instrução, não só com mais renda, mas com mais instrução. Ensino superior vota mais no Bolsonaro e no extremismo do que o gente com ensino apenas básico. Isso indica claramente uma deficiência na educação. É isso. Essa educação não formou as pessoas para valores éticos. Então, e esse é um problema grande da universidade brasileira. Faltaria determinar uma coisa que eu nunca vi nenhuma dessas pesquisas discriminar. Elas estudaram em instituição pública ou privada? Elas fizeram quais cursos? É bem provável que os cursos tradicionais, direito, medicina, engenharia, tenham um percentual mais extrema-direita do que os cursos de bacharelado em ciências, no sentido mais amplo. Tipo sempre foi, desde que a gente estava na USP, todos, né? Oi? Desde que a gente todos nós passamos pela USP, sempre foi isso. Sempre foi isso. Curso de humanas mais à esquerda. E
esse discurso mais de direita. Agora, o problema aí não é simplesmente ser direita ou esquerda. A extrema-direita já não está no âmbito democrático. E quando você tem pessoas que tiveram uma formação universitária qualificada, muitas vezes, e partem para a barbárie, é sinal de uma grande deficiência na formação. Eu penso que um dos grandes problemas que a gente tem é não ensinar responsabilidade social aos nossos alunos. Nossos alunos, estou falando agora especificamente da instituição pública, que não pagam pelo curso, mas que não pensam que eles estão lá porque existe gente pobre pagando ICMS no fósforo, no feijão, no arroz, e que está sustentando a universidade. Eu não falo isso demagogicamente, como tem gente que fala, eles têm que cobrar a universidade pública. Mas cobrar a universidade pública é uma estupidez, porque o que deve fazer é o seguinte: cobra quem tem mais dinheiro, não quem tem dinheiro e faz a universidade pública. Quem tem mais dinheiro, ponto final. Muito mais simples, muito mais justo. Se você tem dinheiro... Muito mais factível também, porque você imagina a estrutura para fazer a cobrança. É uma burocracia impossível. Não dá, não tem como. Basta você dizer que você não mora com o pai, que pronto, você é um pobre, mesmo sendo filho de um rico. Então é muito fácil burlar uma estrutura dessa. Mas, além disso, até, o que me preocupa é que existe muito pouca educação nesse sentido. Então, a gente tem uma deficiência ética mesmo. Aí a questão é ética. Na hora que você tem pessoas ricas que acham que elas não devem nada à sociedade, na hora que você constrói um pensamento do cada um por si, existe uma deficiência moral profunda nesse sistema. E isso faz parte do nosso sistema. Agora, classe média. Lula e Dilma cansaram de dizer que queriam um país de classe média. Eles jamais concordariam com a Marilena. Então, daí é outra coisa. Então, o que é classe média? A classe média, desse ponto de vista, é você, vamos pegar o velho Marx, sair do reino da necessidade e entrar no reino da liberdade. É isso. Então, você poder começar a ter preocupações que não são simplesmente o que eu vou comer, como vou pagar o boleto. As campanhas eleitorais do PT, as do Lula em particular, eu me lembro a campanha da reeleição de 2006, a campanha da reeleição de 2006 era gente tirando o carro da garagem. Pobre tirando o carro da garagem. A mesma campanha, depois, quando a Dilma competiu com o Serra, foi a mesma coisa. Quem fazia a campanha da pobreza... Porque houve um tempo em que havia uma espécie de glamorização, glamorização que eu digo da pobreza é no sentido assim do pobre vítima que está ali reivindicando e não sei o quê. A campanha do Serra tratava disso. Eu lembro que ficou muito negócio da próstata, do exame de próstata, do velhinho, do exame de próstata. Enquanto a campanha do PT ficava falando de conquistas. Geladeira cheia, carro e tal, que era a classe média. Essa coisa mais engraçada, Reinaldo, é que o Fernando Henrique se gabava de que os pobres estavam comendo, como chama, iogurtinho, danoninho, e o Lula da geladeira. Quer dizer, como que eles comiam iogurtinho sem geladeira? A minha não sei. A geladeira veio depois do iogurtinho. Isso é bobagem, só brincadeira. Essa coisa da classe média, sobre a qual nós pouco falamos nesse programa, eu acho que a gente devia falar mais sobre isso. Eu odeio a classe média. Você odeia a classe média? Não, imagina. Bom, você da classe trabalhadora, working class. Essa coisa da classe média leva ao pensamento, talvez, de que o Lula tenha causado seu próprio flagelo? Era a ideia exatamente do Fernando Henrique. O Fernando Henrique Posso fazer um parênteses rapidíssimo? Não perca. Dados. Uhum. Nós somos num tempo em que os universitários votavam majoritariamente na esquerda quando se pegava os universitários que havia, porque eles eram muito poucos. Majoritariamente de universidade pública e votavam na esquerda. Eu vi, em 2018, ali pela primeira vez, eu vi os universitários, a extrema-direita, com mais votos entre os universitários. O Bolsonaro tinha mais votos. E agora, de novo, o ProUni deu universidade, mas não deu consciência política? Não só o ProUni. Eu estou fazendo quase mais uma vez. Lula fez ascender eleitores do Bolsonaro. Se votaram contra ele. Olha, o Fernando Henrique tem um artigo, acho de 2011, que é o papel da oposição. Não é das oposições, que poderia ter sido Marina e PSDB. É da oposição. Basicamente, o que ele diz?
que o PT, não com toda clareza, mas o sentido é, na medida que você tem gente ascendendo para a classe média, ainda que baixa, o PSDB vai ter o que dizer para essas pessoas. O PSDB não tem nada a dizer aos pobres. Então, agora, à medida que o PT vai reduzindo o número de pobres, esses caras passam a ser um público possível do PSDB. Por quê? Porque eles vão querer honestidade, que é o grande tema demagógico brasileiro, é o combate à corrupção. A demagogia mais fácil. Não é o DN. Não é só o PT passou por isso, a UDN isso, hoje a gente tem isso. Razão porque o senhor lembra, se chamava o PT de UDN de esquerda lá. Tinha gente chamava assim, né? Então, o que acontece é que não existe, realmente na nossa formação, a ideia de você colocar a questão política é muito rara. Veja, é muito fácil você fazer campanha eleitoral denunciando o corrupto. Marta se elegeu em 2000, prefeito de São Paulo, contra o Maluf, que era o emblema do corrupto. Então, não era tanto, vamos dizer, a capacidade da Marta ou mesmo... Não, capacidade também é um tema que não... Eu acho que há dois temas que não cabem na eleição. Um é corrupção e honestidade, outro é competência. Não cabem por quê? Porque os dois lados têm a obrigação de ser honestos e os dois lados têm que lançar candidatos que sejam o mais competentes possível. Nem sempre acontece. A questão na eleição, a questão que o eleitorado, que é leigo sobre toda a questão técnica, pode deliberar é o que eu quero. Quero uma política pública, quero empreendedorismo, quero liberalismo, quero uma política mais social. Socialismo no sentido de propriedade social dos meios de produção está fora do jogo, até porque nenhuma pessoa de esquerda que eu perguntei o que isso quer dizer na prática sabe o que quer dizer. Ninguém diz isso daí. Uma vez eu conversei com o Ivan Valente, falei, Ivan, você diz que é marxista, o que é isso? Que é isso? Ele olhou para mim e falou... Olha, professor, nós podemos estar de acordo sobre as grandes metas, mesmo discordando no básico. Eu falei, não estou discordando, eu quero saber o que você entende. Eles não sabem, não existe mais noção. Zé Cavaleiro, eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Mas depois vem a música de amor. Né? Ai, que lindo. Mas esse começo, romântico. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você. É maravilhoso. É bom. Obrigado, viu? É Obrigado. Bom, Ele tem uma cultura musical pop que é... Não só... me assombra. Essa do Zé Cavaleiro não só musical. é espetacular. Não só musical. É espetacular. A musical pop me assombra. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você. É bom, bom, cara. Beleza.